Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório Na Real. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de riscos. Quando nós entramos dentro de um laboratório, quais são os riscos que envolvem a minha prática no meu ambiente de trabalho? Eu fico exposto a quais tipos de acidente, quais possibilidades de acidente dentro de um laboratório? E será que é só acidente mesmo que eu tenho que gerir? Os riscos estão envolvidos apenas a acidentes que vão me causar dano físico? Então essas e algumas outras coisas nós vamos ver no vídeo de hoje, tudo bem? Então deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, coloca o seu jaleco e vamos para o laboratório. Gerenciamento de risco é a capacidade que o profissional tem, ou precisa ter também, né? Claro, para observar os possíveis riscos e estabelecer práticas, boas práticas, né? Daí vem a questão das boas práticas de laboratório, né? Estabelecer boas práticas para evitar que esses acidentes aconteçam e também para criar estratégias, caso os acidentes aconteçam, para que eles tenham o menor dano possível, tanto no espaço físico, onde a gente está trabalhando, como também nas pessoas que estão envolvidas naquele trabalho. Então, se eu trabalho com material tóxico, eu preciso entender aquele material é tóxico porque ele emite gases tóxicos. Então eu preciso ter os EPIs e os EPCs necessários para trabalhar com aquele material tóxico. É um material, é um equipamento que emite radiação. Então eu preciso ter todos os equipamentos necessários para que aquela radiação no paciente que vai receber, ele receba apenas no alvo. Então eu falei no vídeo anterior sobre colete, né, de chumbo e tal, vou colar o colete para tireoide, caso não, ele vai fazer uma radiografia dos dentes, por exemplo, a gente coloca o colete na tireoide de chumbo, né? A parede de chumbo para o profissional também, né, revestida ali. Então eu preciso saber o que eu tenho que usar. Máscara com filtro, né? Já que o gás é um gás tóxico, eu preciso trabalhar, não é uma máscara comum que eu vou utilizar para trabalhar com gás tóxico, né? Eu vou utilizar aquelas máscaras com os filtros para que eu não respire aqueles gases. Então, o gerenciamento de risco é a gente olhar para o ambiente no qual nós estamos inseridos ali e entender quais são os riscos envolvidos e como a gente faz para evitar esses riscos. E caso os riscos aconteçam, o acidente aconteça, né, de forma concreta, quais são as medidas para mitigar os danos e para cessar com o acidente, um incêndio. Precisa nem de bujão mais. Quando o ar coisado, ele entra. Gasolina borbulhando, gerando vapor da gasolina. Se pá, vira até um maçarico. Só libera mais pressão. Né? Incêndio a gente faz o quê? Joga água? Bom, mas se for na rede elétrica, então eu tenho que entender, eu tenho a possibilidade de um incêndio na parte elétrica, então eu não posso usar extintor de incêndio de água. Vou usar o pó químico, né, que pode ser utilizado em rede elétrica. Agora, uma coisa importante que a gente precisa lembrar, né, é que o gerenciamento de riscos não está envolvido apenas a acidentes no sentido de pegar fogo, de explodir alguma coisa, ou de ter contato com material corrosivo, tóxico, radioativo, cancerígeno. Né? A gente tem a questão, na nossa área principalmente, a gente tem muita questão do risco do material biológico. Né? Então a gente vai ter que usar máscara, luva, óculos de proteção, talvez capela de exaustão, dependendo do que a gente for fazer, né? Jaleco, a gente falou de tudo isso. Mas existe uma outra parte do gerenciamento de risco que talvez a gente não dê tanta atenção assim. E é o gerenciamento de risco dos nossos processos de rotina.
Então, eu tenho o risco, talvez, de um acidente que possa causar um dano físico, um dano material, mas eu também tenho muitos riscos dentro do meu ambiente de trabalho que podem acabar destruindo as minhas amostras. Então, eu preciso entender quais são os riscos de fazer determinados trabalhos. Um exemplo que acontece na minha área. A gente trabalha com material coletado da paciente. A ginecologista vai lá, colhe o material, faz o esfregaço numa lâmina de vidro, coloca dentro de um potinho e envia para a gente. A gente vai lá, pega os potinhos e vai começar a trabalhar. Então, não seria uma boa prática minha trabalhar com essa lâmina de vidro fora da bancada. Por quê? Se a lâmina de vidro estiver numa distância curta entre a minha mão e a bancada, quando essa lâmina cair, ela vai bater na bancada, e espera-se que ela não quebre. Mas se eu estiver trabalhando fora da bancada, eu corro o risco de deixar essa lâmina cair. Ela vai cair no chão e provavelmente vai acabar quebrando. Então, é um gerenciamento de risco da minha parte. Para quê? Para que eu não perca as minhas amostras. Então, eu preciso entender isso, que o gerenciamento de risco, ele envolve tudo o que você vai fazer dentro do seu ambiente de trabalho. Então, quer seja a tentativa de neutralizar as possibilidades de acidente, que não existe essa coisa de neutralizar, o acidente acaba sempre acontecendo, não existe risco zero, mas você vai diminuir drasticamente a possibilidade de acidente. E claro, caso o acidente aconteça, você ter um recurso para minimizar os danos. Mas também a gente precisa ter cuidado de como são os nossos processos de rotina diária. Processamento de amostra, calibração de equipamentos, de quanto em quanto tempo a gente calibra os equipamentos. Todos os dias, mudou o turno, tem que verificar a calibração de novo, aí vai depender de cada estabelecimento. Mas a gente precisa ter essa noção de como a gente vai gerir o nosso ambiente de trabalho para que tudo seja feito com segurança, mas também com qualidade, certo? Então a gente tem que ter o olho na segurança do trabalho e o outro olho na qualidade do nosso trabalho. Então, a utilização de equipamentos de proteção, tanto individual como coletiva, como você vai seguir, nós temos ali o procedimento operacional padrão, que vai trazer para a gente como a gente vai resolver essa questão da rotina. Então, eu pego uma amostra, aí lá o procedimento operacional padrão está dizendo o seguinte, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Você vai seguir um protocolo para que no final você obtenha o resultado esperado. Isso também é um gerenciamento de risco. Porque se eu tento fazer algo fora disso, diferente disso, qual é o risco que eu corro? O risco de, no final do processo, de repente eu estou processando, 100 amostras de uma vez. E eu saio desse protocolo, quando eu saio desse protocolo, eu corro o risco de, no final, perder as 100 amostras. Ou de dar uma qualidade inferior ao processamento e talvez não inviabilizar as amostras, mas de prejudicar a qualidade da leitura, prejudicar a qualidade dos laudos que vão ser liberados depois. Então, como eu faço um gerenciamento de risco? Nesse caso, eu vejo o seguinte, como é que vai ser o nosso trabalho? A gente vai pegar a amostra, a gente vai fazer isso, isso e aquilo, e vamos seguir esse passo a passo aqui, para que lá no final o resultado seja esse. Beleza. Aí você faz o quê? Você pega uma amostra de teste. Vai lá, passa toda essa rotina no início do seu trabalho. Chegou lá no final, deu aquele resultado, tá tudo ok, pode pegar as amostras dos pacientes e rodar. Agora, chegou lá no final com o seu teste, não deu certo. O que aconteceu? Onde está o problema? Por quê? Você fez uma gestão de risco, você olhou, você pegou, testou, falou, caramba, deu um problema. Talvez, pelo seu conhecimento, você entenda em qual fase deu o problema. Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas e nos seus mínimos detalhes. Você vai lá, corrige, roda um outro teste,
Aí chega no final, deu tudo certinho, beleza, agora a gente vai lá e roda as amostras para valer. Então, o gerenciamento de risco ele é muito importante porque ele vai te dar a segurança de trabalhar de maneira que você vai entender que os riscos são muito poucos para você, então você vai trabalhar de uma forma mais confortável, fica mais confortável para trabalhar. E, por outro lado, você também vai trabalhar de uma forma mais assertiva, sabendo que você, quando chegar no final do seu processo, depois que você já testou tudo, você calibrou tudo, você preparou tudo, você rodou todo o seu processo, você tem quase a certeza, não vou dizer certeza porque não dá para ser 100% certo. Somente os idiotas acham que têm certeza do que dizem. Tem certeza? Completamente! Né? Pode acabar dando um problema ou outro, mas a possibilidade de, no final da sua rotina, as amostras apresentarem problemas graves é muito pequena, muito menor. Então, se você tem um protocolo, se você sabe como funciona, você inclusive vai conseguir rastrear o retorno, voltando todo o processo para saber onde foi o erro. Poxa, o problema deu aqui, então foi um corante tal que não corou direito, a gente tem que trocar. Não, deu um problema aqui, foi na hora de centrifugar, né? Isso aqui acontece quando a centrifugação não é bem feita. E aí você vai conseguir gerir isso de uma maneira muito mais rápida, não vai ficar caçando tesouro ali para tentar achar onde foi o problema. Você já vai de uma maneira mais assertiva. Você pode até, assim, num espectro de 20 opções que pode acontecer, você vai reduzir para umas 3, 4. Então você reduz muito. Para você investigar o que está de fato acontecendo, fica bem mais fácil. Então é interessante a gente saber seguir esses protocolos também. Então, toda vez que você pensar em gestão de risco, não pense apenas na gestão de risco dos acidentes físicos e materiais. Lembre-se que gestão de risco também tem a ver com as amostras, os riscos que as amostras correm caso determinada coisa aconteça ou deixe de acontecer. Tudo bem? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos que nós estamos fazendo aqui. Se gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês, se inscreve no canal e deixa seu comentário aí também, né? Como é que funciona a gestão de riscos do seu ambiente de trabalho? O que você faz para mitigar os riscos, para tentar solucionar esses problemas que muitas vezes nós estamos envolvidos, ok? Até o próximo vídeo.